Galerinha, como é que vocês estão, cara? Velho, é muito difícil. Eu vou ser sério aqui, ó. Momento hashtag desabafo. É muito difícil você falar com uma pessoa tipo, pô, e aí galera? Pô, velho, tô com saudade de vocês. Eu tô olhando pra uma câmera e tipo, tá dois negocinhos. Cacete, parece um rosto, meu Deus do céu. Ah, agora eu tô tranquilo. Porque tem dois pontinhos, um negocinho, parece um rosto. Mas é muito difícil você falar com o celular. Tipo, tá com o meu celular 5 minutos atrás. E agora eu tô, nossa, e aí galerinha? Tô com saudade de vocês. Mas tô com muita saudade de vocês, galerinha. É isso aí. Vou fazer um vídeo hoje a respeito sobre processo de replicação, transcrição e tradução. Nesse vídeo especificamente eu vou falar somente a respeito do processo de replicação e transcrição. E aí, como tradução é um pouquinho mais complicado e tal, tudo mais, eu vou deixar um vídeo só para ele. E hoje eu vou falar a respeito do processo de replicação do DNA e da transcrição do RNA. E aí, primeiro, falando a respeito do processo de replicação, eu vou falar de um pré-requisito. Não é, na verdade, não é necessariamente um pré-requisito, mas é algo que é importante você saber para você ter o conhecimento de onde, em que etapa do ciclo da célula que ocorre o processo de replicação. Que nada mais, nada menos é o processo de duplicação do DNA. Por isso que eu botei aqui o ciclo celular, que é simplesmente dividido em duas partes. A parte em que a célula está no processo de divisão, coloca aqui, que está no processo de divisão, que é a fase M, e a fase que ou pode ser ou o processo de mitose ou o processo de meiose, e a parte em que a célula está em intéfase, que é simplesmente o momento em que a célula não está no processo de divisão. A intéfase é dividida em três etapas, que é o G1, gap 1, a fase S, que é o processo de síntese do DNA, e o G2, o gap 2. Eu vou deixar o G2 e o G1 de lado para falar simplesmente da fase S, que é o processo de síntese do DNA, que é onde ocorre a replicação / duplicação do DNA. Bom, vou seguir falando de algumas características do processo de replicação que sempre estão caindo. Na Baiana mesmo, na Baiana de Medicina, já caiu que a replicação é um processo, por exemplo, semiconservativo, na verdade, é um processo semiconservativo, bidirecional, assincrônico, tal, tudo mais. E aí são algumas palavras, alguns adjetivos que eu vou explicar o que eles significam dentro do processo de replicação, mesmo não explicando o processo em si ainda, mas eu vou falar o que essas palavras significam, as quais vão fazer sentido quando eu falar a respeito de todo o processo depois. Bom, a replicação do DNA ela é semiconservativa. Por que isso acontece? Cada molécula de DNA mãe ela é composta por duas fitas de DNA. E cada molécula mãe vai originar duas moléculas filhas de DNA. Por exemplo, vou passar a imagem aqui. Eu sei que está difícil de se concentrar olhando para isso aqui, essa belezura, lendo e tomando café, mas vamos se concentrar na aula aqui. Bom, eu vou passar aqui para mostrar que simplesmente uma molécula mãe vai originar duas moléculas filhas. E o que isso acontece? Por que ela é semiconservativa? Porque, voltando de novo, eu sou muito burro. É só você ver aqui, por exemplo, aqui tem a fita vermelha e aqui tem a fita azul. O que você vai ver é que cada molécula filha ela tem uma fita da molécula mãe. Por isso que ela é uma replicação semiconservativa, já que ela conserva parte da fita da molécula mãe do DNA. A replicação ela é bidirecional. Nossa, muito difícil essa, de verdade. Presta atenção, porque essa é muito difícil de verdade. Por que ela é bidirecional? Simplesmente porque ela ocorre em duas direções. Simplesmente isso. Eu vou explicar o porquê das duas direções e tal, tudo mais pra frente. Ela depende da ação de um conjunto de enzimas, assim como todo processo metabólico, como a maioria das reações. Ela depende de um conjunto de enzimas que vão catalisar as reações necessárias para o seu prosseguimento. Ela ocorre no sentido do carbono 5' terminando no carbono 3'. Eu vou explicar o porquê que necessariamente tem que correr nesse sentido. É meio que muito fácil, muito simples. Aqui eu botei que ela é vulnerável a mutações. Simplesmente porque eu vou falar a respeito depois de duas enzimas que vão catalisar as reações de abertura da molécula de DNA, e após a abertura, as fitas de DNA vão estar expostas às intempéries do meio, já que a replicação ocorre no núcleo, vão estar expostas às intempéries que tem no núcleo e tal, tudo mais, podendo originar uma mutação em parte da molécula, enfim. Ela é assincrônica. Aí nessa eu vou passar para outro slide, mas vai fazer mais sentido esse assincrônica no final, quando eu terminar a explicação do processo de replicação. Ela é assincrônica simplesmente porque ocorre duas replicações meio que duas replicações dentro do processo de replicação em si.
que é a replicação que ocorre em uma fita, que é a chamada fita líder, que eu vou explicar o porquê que ela é denominada fita líder, e a replicação que ocorre na fita atrasada. O que acontece? A velocidade que ocorre a replicação em cada fita, ela é diferenciada, fazendo com que elas não ocorram simultaneamente, por isso que a replicação do DNA é chamada de assincrônica. Bom, como o processo de replicação se inicia? Primeiro eu vou até inverter a ordem que está aqui. Eu vou falar a respeito primeiro do que é um réplicon. No caso, né, o que é um réplicon? Bom, ao contrário do que eu pensava antes que a replicação do DNA ocorria, uma grande replicação, uma replicação que ocorre na molécula toda de uma vez só. Na verdade, são estabelecidos segmentos de replicação que são chamados réplicons, unidades de replicação que ocorrem em toda a molécula na verdade, em toda a fita de DNA que está sendo replicada. Na verdade, em toda a molécula de DNA que está sendo replicada. Por exemplo, o que eu pensava que ocorria um grande processo de replicação por toda a molécula, na verdade ocorre aos poucos em cada parte do DNA. Isso permite uma maior rapidez, um maior dinamismo no processo de replicação, porque o que aconteceria de uma vez só por toda a molécula vai acontecendo de pouquinho em pouquinho por toda a molécula, propiciando uma maior rapidez nisso tudo. Mas como se inicia? Se inicia através da ação de duas enzimas, que é a helicase e o que alguns professores chamam de girase, que na verdade é uma topoisomerase 2, que é a topoisomerase, ou se você preferir, a girase. A helicase que vai promover o rompimento da dupla hélice do DNA através do rompimento das ligações entre as bases nitrogenadas, as ligações de hidrogênio. E a topoisomerase que vai promover a reação, vai catalisar a reação de desenrolamento da dupla hélice do DNA. E o que acontece? O que essas duas enzimas formam? Essas enzimas formam uma espécie de forquilha de replicação. A gente pode ver aqui que é uma espécie de uma forca que elas formam, que à medida que o processo de desenrolamento e de rompimento das bases nitrogenadas vai abrindo uma espécie de forca na molécula de DNA em si, na molécula mãe. E forca essa chamada de forquilha de replicação, que vai ser importante para entender a respeito do assincronismo, vamos dizer assim, da reação. Bom, como é que ela se inicia? Eu vou começar falando da replicação que ocorre na fita líder, para depois falar o que é toda a bagaceira aqui que está acontecendo. Bom, a replicação na fita líder, ela ocorre através da iniciação de um primer. O que é um primer? Um primer é uma oligomolécula de RNA com ação catalítica, ou seja, existem diversos tipos de RNA, que eu vou até falar melhor na segunda aula no processo de tradução. Existe o RNA transportador, o RNA mensageiro e tal, tudo mais. Existe o RNA que é chamado de ribosima, que é simplesmente um RNA com meio que uma função de uma enzima que ela pode catalisar algumas reações. E o primer vai ter a função de quê? Ele vai ter a função de orientar a enzima DNA polimerase 3 na replicação do DNA. Como a DNA polimerase 3 ela sempre catalisa no sentido 5' 3', ela vai catalisar a partir daqui em direção para a direita, por exemplo, nesse caso. Não é uma regra acontecer para a direita. Mas aí o porquê que é chamado de fita líder, por que aqui tá tudo como se tivesse em paz, aqui tá sei lá, que porra é essa, um bocado de coisa aqui, ó, casaco, que porra é essa? Simplesmente porque o sentido 5', 3' da fita líder, que é o sentido da nova fita do DNA, do sentido da replicação da nova fita, ele é simplesmente o mesmo sentido do movimento da forquilha de replicação, que é o movimento de ação da helicase e da topoisomerase. Ou seja, aqui está ocorrendo um rompimento, um desenrolamento do DNA para a direita, e o sentido 5', 3' dessa fita é para a direita. Então, ela é a fita líder simplesmente por isso, porque está no mesmo sentido do movimento da forquilha de replicação. Bom, a DNA polimerase 3 ela vai assumir a função de polimerizar a nova fita de DNA a partir da sua complementariedade, inserindo os nucleotídeos complementares na nova fita, na fita filha, vamos dizer assim. E o que acontece? Por exemplo, se aqui tivesse uma adenina, aqui teria uma timina. Se aqui tivesse uma citosina, aqui teria uma guanina, e assim e diante até se formar uma nova molécula de DNA, que seria a molécula filha. Mas
nessa parte aqui, nessa fita atrasada, que porra é que essa aqui? Okazaki de novo, Okazaki, que merda é essa? Ó, vamos pensar. É claro você ver aqui que o sentido da forquilha de replicação, né, nessa fita está ao contrário do sentido da replicação. Então eu vou fazer aqui com o dedo, não sei se vocês vão prestar atenção. Deixa eu pegar aqui um lápis, por exemplo. Aqui tá... não foi enfim, esquece isso que eu ia falar, enfim. Ó, aqui tá um negócio. Tá ocorrendo uma replicação. Essa é toda a parte que foi aberta pela forquilha até então. Eu vi aqui e repliquei, ou seja, eu tenho o complementar. Só que não é só isso que está faltando, porque a forquilha de aplicação, enquanto eu estou replicando, ela está abrindo mais uma parte da molécula. Por exemplo, aqui não acabou ainda. Enquanto aqui está indo contínua a forquilha de aplicação, aqui está indo o contrário. Ou seja, enquanto isso aqui replicou, aqui já tinha aberto toda mais uma outra parte da forquilha de replicação. Aqui eu repliquei, já tinha aberto mais outra parte. Aqui eu repliquei, já tinha aberto outra parte. Então isso vai formando espécies de fragmentos na nova molécula de DNA da fita-mãe. Fragmentos esses chamados de fragmento de Okazaki. Mas por que tá esses espaços vazios e tal? É simplesmente porque cada replicação que ocorre aqui é como se fosse uma replicação única. E cada replicação precisa de um primer para iniciar. E aqui é simplesmente o espaço tomado pelos primers, que após a replicação terminar, eles saem e deixam esses espaços vazios. Espaços vazios esses que vão ser complementados pela ação da DNA polimerase 1, que vai catalisar a reação de inserção dos nucleotídeos complementares em cada espaço vazio daqui. Bom, aí chegou na parte do substrato da enzima, que é a explicação do porquê que ocorre a replicação, simplesmente ocorre no sentido 5' 3'. Bom, cada enzima tem o seu substrato. E simplesmente o substrato da enzima DNA polimerase 3 é no sentido do carbono 5' para o carbono 3'. Simplesmente isso. Cada enzima tem o seu substrato. Eu vou falar no processo de transcrição que o substrato da RNA polimerase vai ser um gene promotor, uma espécie de gene promotor. A DNA polimerase tem um substrato no carbono 5' que vai em direção ao carbono 3'. Bom, agora eu vou falar do processo de transcrição do RNA, que não é um processo que ocorre posterior ao processo de replicação do DNA. Eu estou colocando aqui simplesmente um processo com uma similaridade até alta, assim, não sendo a mesma coisa e não sendo posterior. Essa foto sempre me causou muita dúvida, porque para mim parecia, ok, ocorre a replicação, depois da replicação ocorre a transcrição e assim vai. Não, simplesmente aqui está mostrando a replicação do DNA, que a replicação do DNA é um DNA formando mais DNA, e aqui está falando que o processo de transição do RNA é feito a partir de um DNA, somente isso. E aí eu coloquei algumas características unidas a algumas informações importantes que tem que ter a respeito desse processo. Assim como eu vou falar também do processo em si. Bom, ele é um processo altamente seletivo. E por que isso acontece? Porque ao contrário da replicação do DNA, que ocorre em toda a molécula do DNA, o processo de transição ele ocorre simplesmente em uma parte do RNA, que é o gene que você quer expressar, que você quer, se for o caso, sintetizar em uma proteína. Bom, por exemplo, aqui eu coloquei em seguida a bolha de transição. Do que ocorre aqui? Que a replicação abre diversas bolhas de replicação, que são os replicons, só que a molécula toda de DNA é replicada, nessa parte não. É simplesmente a parte do gene que você quer ativar, que você quer expressar, que vai sofrer o processo de transcrição. Não vai ocorrer uma transição na molécula toda de DNA para originar o RNA, vai simplesmente ocorrer uma transição do gene que você quer expressar. Bom, primeiro eu vou falar a respeito da inativação da outra fita, que eu acho que fica melhor para entender, que eu vou usar essa imagem aqui para falar. Por que está ocorrendo? Simplesmente eu vou falar de um modo muito simples, vocês vão ter que, guardar no coração, porque eu não tenho, meio que algo muito específico para eu explicar com com tanta, como é que fala? Com tanta, enfim, pelo negócio das mãos, com tanta, para vocês entenderem. Então eu vou falar aqui. Por que está acontecendo simplesmente a transição em uma parte? Porque não está ocorrendo, por exemplo, que nem aqui aconteceu, ocorreu tanto em uma fita quanto na outra. Simplesmente porque para que ocorra
o processo de tradução, que vai ser posterior. A tradução é simplesmente a leitura do RNA mensageiro para formar a síntese proteica, para formar a síntese proteica, para formar a proteína. O RNA tem que ser simplesmente um RNA simples, um RNA de fita simples. O que acontece? Se ocorresse uma transcrição tanto em uma fita quanto na outra, poderia ocorrer a formação de um RNA com fita dupla, impossibilitando assim a síntese proteica. Então o que acontece? Através de um conjunto de enzimas, a outra fita que não está ocorrendo a transcrição, ela é inativada, impedindo a transcrição dessa parte da fita do DNA. Bom, como é iniciado o processo de transcrição do RNA? Ao contrário, na verdade não ao contrário, mas diferentemente do processo de replicação do DNA, que ocorre através depois da junção do primer com a DNA polimerase, que vai orientar e tal, tudo mais, vai ocorrer algo diferente. Vai ocorrer a junção da RNA polimerase, que é a enzima mestre da transcrição, a um gene promotor, que é o gene inicial do gene que você quer transcrever, que é o gene TATA-BOX. TATA-BOX, na verdade, é o conjunto gênico que compõe o gene promotor, que é o gene que vai proporcionar o início da transcrição. Transcrição essa que vai ser totalmente feita pela RNA polimerase. Na replicação você tem a ação da helicase, da topoisomerase, da DNA polimerase 3, na abertura, no desenrolamento na polimerização da nova fita. Aqui não, aqui você só vai ter a RNA polimerase 3 para romper a ligação de forma a abrir essa bolha de transcrição, o desenrolamento assim por diante também, e também vai polimerizar a nova fita de RNA, simplesmente no princípio de complementaridade dos nucleotídeos no RNA, lembrando que, por exemplo, a timina não é uma base do... como é que se fala? Meu Deus do céu. Do RNA, por exemplo, uma adenina na molécula de DNA, ela se une à timina. Mas no RNA, uma adenina, no caso, complementar, no processo de transição, seria uma uracila. Só lembrando isso, um processo assim, eu sei que ficou meio confuso, mas era só para lembrar. Não quer dizer nada assim tão importante no processo de transcrição. Bom, e aí a RNA polimerase vai, através do processo de complementaridade dos nucleotídeos, vai compor esse novo RNA, que vai, posteriormente, quando entrar no processo de tradução, vai ser responsável pela expressão gênica. A expressão gênica ocorre através da formação de um RNA mensageiro, que pode ser ou não sintetizado em proteína. Não necessariamente todo RNA formado tem que virar uma proteína, mas toda expressão gênica ela tem que originar um RNA. Ela pode não ser mensageiro, porque o RNA mensageiro é aquele que vai originar uma proteína, mas com certeza, se um gene está sendo expresso, se um gene tem que ser ativado, vai se formar um RNA. Pode ser mensageiro, pode ser um transportador, enfim. E é que eu falei da inativação da outra fita e tudo mais. E aí, antes de ocorrer o processo de tradução, ocorre um processo muito importante para a variabilidade genética, que é o processo de splicing. O que é o splicing? No RNA, por exemplo, mensageiro, ou qual que for, eu vou citar aqui o mensageiro, que é importante para depois, para algo que eu falar a respeito de um splicing alternativo, esse processo só ocorre em organismos eucariontes. O que acontece? Em um RNA maduro, ele é composto por partes inativas e partes ativas. As partes ativas são denominadas de exons e as partes inativas são denominadas de introns. Então, um RNA mensageiro, a função é sintetizar proteína. Mas já que eu tenho uma parte inativa dentro de uma molécula, para que eu a quero? Se minha função é sintetizar proteína, essa parte inativa não vai ser decodificada em nenhum aminoácido para compor a cadeia polipeptídica, para compor a cadeia proteica. Então, para que eu quero ele ali? Sabe, é como se ele só estivesse atrapalhando. Aqui eu coloquei uma imagem, aqui é o exon, aqui é um intron e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um processo que eu vou eliminar ele para promover a leitura contínua do RNA mensageiro, por exemplo, para formar uma proteína. E aí, um conjunto de enzimas vai catalisar a reação de tirada. Na verdade, é um aqui eu peguei, essa parte não é tão falada nas provas e tal, tudo mais,
mas é um ribonúcleo, uma ribonúcleoproteína que vai fazer essa retirada do intro consequentemente a cortagem do exon, a colagem do exon. E aí o que acontece depois? Só ocorre esse processo de retirada dos índices de colagem dos exon? Não. Ocorre também como se fosse a introdução desses dois segmentos aqui, que é algo que vai que vão como se fosse que possuem, vou reformular tudo, que possuem simplesmente a função de proteção e orientação. Eu vou explicar do que. O CAP5 linha, eu não coloquei aqui, eu deveria ter colocado uma imagem, mas é como se fosse um capacete que vai de uma parte a outra da molécula de RNA. O CAP5 linha, tanto o CAP5 linha, na verdade, como o poli-A, são partes do RNA mensageiro cara, de novo a palavra fuzil, mas que tem a função de proteção e orientação. Proteção é como se fosse uma espécie de, não sei se vocês já estudaram, né, divisão celular, é como se fosse uma espécie de telômero do cromossomo que protege, no caso o telômero protege o cromossomo e aqui protege a molécula de RNA e vai orientar tanto a saída do RNA do núcleo, já que a tradução ocorre no citosol, isso nos eucariontes, tanto a junção do RNA, por exemplo, o mensageiro, com a subunidade menor do ribossomo, que eu vou explicar no processo de tradução no outro vídeo. Então, o que acontece? Vou recapitular. Apenas no eucariontes, o que acontece? Ocorre o processo de retirada da parte inativa, chamada de intron, do RNA, pode ser mensageiro e tal, e a colagem da parte ativa, chamada de exon. Mas eu vi uma questão um dia desse que perguntava a respeito se a gente poderia saber, por exemplo, no processo de transcrição, qual era a sequência de nucleotídeos antes e se a sequência de nucleotídeo foi igual depois. Se a gente tinha como saber, já tinha como prever se a sequência seria igual. A resposta é não. Simplesmente por quê? Porque no processo de transição pode ocorrer um processo chamado de splicing alternativo. Que, finge que está começando por aqui. É só porque, tá muito pequenininho aqui para vocês verem. Finge que está começando por aqui. Por exemplo, vai catalisar a reação de retirada do intron, aí vai retirar, isso aqui vai virar um só exon. Vou pegar só essas três partes aqui e fingir que isso aqui é só um RNA. O que acontece? O processo de splicing normal, um splicing que não seja alternativo, no caso, que não seja estranho, um moleque alternativo. Essa aqui continuaria sendo a primeira parte do RNA, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira. Só que ocorre um processo de splicing alternativo quando há um reordenamento da ordem dos nucleotídeos. Ou seja, essa parte pode vir a ser a do meio, essa parte pode vir a ser a última, essa parte pode vir a ser a primeira, não dando para a gente determinar qual vai ser a sequência de nucleotídeos do próprio RNA, na verdade, ou da própria proteína, na verdade, do próprio RNA, nem tanto quanto a sequência de aminoácidos, se a gente quisesse prever alguma coisa do tipo. Isso é importante para o processo de variabilidade genética. A gente pode pensar, porra, que merda. Oxi, atrapalha essa porra toda, cacete, porra. Mas não, é um processo que tanto pode dar errado, quanto pode dar certo. Pode trazer características novas que vai permitir a gente uma melhor adaptação ao ambiente, quanto pode, desgraçar a gente totalmente. Bom, esse foi o processo do splicing que está dentro do processo de transcrição. E aí a parte 2 vai ser o processo de tradução do RNA, mais especificamente do RNA mensageiro, vamos dizer assim, que vai permitir o fim da expressão gênica, que simplesmente vai acabar com a síntese proteica. Eu vou fazer outro vídeo, que eu tô cansado, eu tô suando aqui de tanto falar, minha língua já tá doendo de tanto bater no meu dente falando, eu falo muito assim, muito assim. E aí a próxima parte, que já tá aqui, eu já fiz aqui, eu lembrava de vocês usar álcool gel, deixa eu até, fazer minha propaganda. Meninas, ganhei permuta no Instagram, mandaram pra mim, aí eu quero agradecer, vou botar o arroba aqui embaixo, tá? Não sei porque eu fiz. Mas aí eu vou falar do processo de tradução no outro vídeo, e é isso. Valeu, galerinha, nossa, se inscreva no canal. Valeu.